Meu amigo, minha amiga, há algo que preciso lhe revelar neste momento. Algo que pode mudar completamente a forma como você tem vivido, como tem orado, como tem buscado suas respostas. Você já percebeu que existe um padrão invisível operando em sua vida? Que nos momentos de maior tensão, quando você aperta os punhos e força as portas, tudo parece se trancar ainda mais? Que quando você corre atrás com desespero, a solução parece fugir de suas mãos como areia entre os dedos? E então, de repente, quando você menos espera, quando está exausto, quando já não aguenta mais, algo acontece. A resposta chega. A porta se abre, o caminho se ilumina, não por acaso, por uma lei. Uma lei antiga, poderosa e completamente ignorada pela maioria das pessoas que vivem em aflição constante, tentando controlar tudo, forçar tudo, resolver tudo com a força bruta da vontade consciente. Eu passei décadas estudando os princípios da mente, os segredos do subconsciente, e posso lhe dizer com absoluta certeza: existe um poder dentro de você que é infinitamente mais inteligente do que sua mente consciente. Um poder que sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas esse poder não pode trabalhar enquanto você grita. Ele não pode agir enquanto você força. Ele não se manifesta enquanto você tenta controlar cada detalhe com a ansiedade de quem não confia na própria vida. Este poder, que os sábios antigos chamavam de Deus, que a psicologia moderna chama de subconsciente, que os místicos chamam de presença interior, só se move quando você para, quando você silencia, quando você entrega. Você já viveu aquela experiência, meu amigo? Aquele momento em que você finalmente desiste de tentar resolver algo, solta um suspiro profundo e diz: não sei mais o que fazer. Eu entrego. E então, como se o universo estivesse apenas esperando esse gesto de rendição, a resposta surge? Não é magia, é lei. A lei do silêncio interior. A lei da entrega consciente. A lei que diz: quando o ego se cala, Deus fala. Quando a mente para de gritar, o infinito sussurra. Quando você deixa de forçar as portas, elas se abrem por si mesmas. E eu vou lhe mostrar nos próximos minutos como operar conscientemente essa lei. Como usar o silêncio não como desistência, mas como o mais poderoso ato de fé que você pode realizar. Como transformar a quietude da sua mente no altar onde os milagres acontecem. Porque, veja bem, há uma diferença abissal entre desistir e entregar. Desistir é dizer: não vai dar certo, eu não mereço, não há solução. Entregar é dizer: eu confio. Eu sei que há uma inteligência infinita operando em mim e através de mim. E agora eu permito que ela haja. A primeira atitude fecha as portas. A segunda as escancaras. E o que acontece quando você realmente entrega? Quando você realmente silencia a mente aflita e permite que o poder interior assuma o comando? Você para de nadar contra a correnteza e descobre que o rio da vida sempre soube para onde te levar. Você para de empurrar as paredes e descobre que havia uma porta ao seu lado o tempo todo. Você para de gritar suas orações como quem implora a um Deus distante e descobre que Deus sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você fizesse silêncio para poder trabalhar. Há pessoas que passam a vida inteira tentando controlar, tentando forçar, tentando resolver tudo sozinhas. E quanto mais tentam, mais se afundam, porque estão nadando contra uma lei fundamental do universo. A lei que diz: o poder infinito só age através de você quando você sai do caminho. Pense nisso por um momento. Realmente pense. Quando você está tenso, ansioso, apertando os dentes e forçando as coisas, o que está realmente fazendo? Está dizendo ao universo: eu não confio, preciso controlar tudo. Se eu não fizer, nada vai acontecer.
E o universo, essa inteligência infinita que criou galáxias, que faz seu coração bater sem que você precise pensar nisso, que cura feridas enquanto você dorme, simplesmente espera. Espera você cansar, espera você parar, espera você silenciar, porque só então, quando sua mente consciente finalmente se aquieta, o subconsciente pode fazer o que sempre esteve pronto para fazer: manifestar a solução perfeita, no momento perfeito, da forma perfeita. Você já notou como as melhores ideias aparecem no chuveiro? Ou logo antes de dormir? Ou quando você está caminhando sem pensar em nada específico? Por quê? Porque nesses momentos sua mente consciente está relaxada, está quieta. E nessa quietude, o subconsciente, conectado à sabedoria infinita, pode finalmente se comunicar com você. Mas a maioria das pessoas nunca aprende isso. Elas vivem em um estado de agitação mental constante, pensando, planejando, preocupando, tentando resolver tudo com a força do intelecto. E o intelecto, meu amigo, minha amiga, é uma ferramenta maravilhosa, mas é limitado. Ele só conhece o passado. Só pode combinar e recombinar o que já aconteceu. Não pode criar o verdadeiramente novo. Não pode acessar as soluções que estão além do que você já viveu. Mas o subconsciente pode, porque o subconsciente está conectado à fonte de toda a criação, à inteligência infinita que governa o cosmos, ao poder que os antigos mestres chamavam de Deus. E esse poder não trabalha através do esforço, trabalha através da entrega. Não se manifesta através da tensão. Manifesta-se através do relaxamento. Não responde aos gritos desesperados. Responde ao silêncio confiante. Esta é a verdade que pode libertar você hoje. A verdade de que você não precisa fazer tudo sozinho. A verdade de que existe um poder dentro de você infinitamente mais capaz do que seu ego consciente. A verdade de que quanto mais você tenta controlar, mais você bloqueia esse poder. E quanto mais você entrega, mais você permite que ele flua. Imagine por um momento que você é como um rádio. Quando você está agitado, ansioso, tentando forçar as coisas, é como se estivesse gerando uma estática mental tão alta que não consegue captar nenhum sinal claro. Só ruído, só confusão, só interferência. Mas quando você silencia a mente, quando você realmente para, respira fundo e aquieta os pensamentos, a estática diminui. E, de repente, você começa a captar sinais que sempre estiveram lá: intuições, insights, inspirações, soluções que parecem vir do nada, mas na verdade sempre estiveram disponíveis, esperando apenas que você fizesse silêncio para poderem chegar até você. É por isso que Jesus disse: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Não é um pedido poético, é uma instrução técnica. É uma lei psicológica e espiritual. Aquieta a mente consciente e saberás, experimentarás, reconhecerás que há um poder divino operando através de ti. E esse poder, meu amigo, está esperando apenas uma coisa: que você pare de atrapalhar, que você pare de tentar controlar tudo com a mente superficial, que você pare de acreditar que precisa resolver tudo sozinho, que você pare de gritar orações desesperadas como quem mendiga favores de um Deus distante e caprichoso. Porque Deus não está distante. Deus está dentro de você. Deus é o seu subconsciente conectado à inteligência infinita. E Deus trabalha constantemente, perfeitamente, milagrosamente, quando você faz uma coisa simples, mas profundamente poderosa: silencia, aquieta a mente, entrega o controle e confia. Nos próximos minutos vou lhe mostrar exatamente como fazer isso. Vou lhe revelar a lei espiritual que governa esse processo. Vou lhe dar exemplos reais de pessoas que transformaram suas vidas quando finalmente entenderam esse princípio. E vou lhe ensinar um protocolo prático, simples, que você pode usar ainda hoje,
antes de dormir esta noite, para colocar esse poder em ação em sua vida. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. O que estou prestes a compartilhar com você não é teoria filosófica, não é especulação mística, não é wishful thinking ou pensamento positivo vazio. É lei. Tão real quanto a lei da gravidade, tão verificável quanto qualquer princípio da física. E quando você aprende a operar conscientemente essa lei, a lei do silêncio interior, a lei da entrega ativa, sua vida muda. Não porque você está forçando mudanças, mas porque você está finalmente permitindo que o poder infinito que sempre esteve dentro de você faça o que sempre quis fazer: manifestar seu bem, realizar seus desejos verdadeiros, criar a vida que você veio aqui viver. Você está pronto para isso? Pronto para descobrir que tem tentado demais? Pronto para aprender que o verdadeiro poder não está no esforço, mas na entrega? Pronto para entender que Deus, esse poder infinito dentro de você, trabalha melhor quando você simplesmente sai do caminho? Então, respire fundo, aquiete seu coração e permita que esta verdade penetre cada célula do seu ser. Você não precisa forçar nada. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa resolver sozinho. Há um poder dentro de você que sabe exatamente o que fazer. E esse poder está pronto para agir agora. Basta você fazer silêncio e permitir. Meu amigo, minha amiga, deixe-me lhe contar algo que observei ao longo de décadas, trabalhando com pessoas de todos os tipos, de todas as origens, enfrentando todos os tipos de problemas. Há um padrão. Um padrão que se repete com uma consistência quase matemática. As pessoas vêm até mim desesperadas, afogadas em dívidas, presas em relacionamentos dolorosos, doentes, perdidas, sem direção. E sempre, sempre elas me dizem a mesma coisa. Eu tentei de tudo. E quando eu investigo o que elas querem dizer com tentei de tudo, descubro que elas realmente tentaram. Tentaram muito. Tentaram com toda a força que tinham. Fizeram planos elaborados, trabalharam até a exaustão, oraram até ficarem roucas, visualizaram até a mente doer, afirmaram até perderem a esperança nas próprias palavras. E quanto mais tentavam, mais as coisas pareciam piorar. Quanto mais forçavam, mais as portas se fechavam. Quanto mais controlavam, mais a vida escapava do controle. Por quê? Por que isso acontece? Porque o esforço genuíno, a tentativa sincera, parece às vezes não apenas não funcionar, mas produzir o efeito oposto do desejado? Vou lhe dizer por quê. Porque existe uma diferença fundamental entre trabalho consciente e luta ansiosa, entre ação inspirada e esforço desesperado, entre mover-se com o universo e nadar contra a correnteza. Você já viu alguém se afogando? Já reparou como a pessoa se debate, agita os braços freneticamente, luta com todas as forças e afunda cada vez mais? E então chega o salva-vidas e diz: pare de lutar, relaxe, deixe seu corpo flutuar. E quando a pessoa finalmente obedece, quando para de se debater, quando solta a tensão, o corpo naturalmente flutua. A mesma água que parecia engoli-la agora a sustenta. Nada na água mudou. O que mudou foi a atitude da pessoa em relação à água. Assim é com a vida, meu amigo. Assim é com os desafios que você enfrenta. Assim é com as orações que você tem feito. Você está se debatendo. Você está lutando. Você está tentando tão intensamente que bloqueou o fluxo natural da solução. E preciso que você entenda. Eu não estou dizendo que você deve se tornar passivo. Não estou sugerindo que você cruze os braços e não faça nada. Não estou pregando inércia ou preguiça espiritual. Estou falando de algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. Estou falando sobre a diferença entre fazer e forçar, entre agir e agarrar, entre trabalhar e se debater.
Deixe-me dar um exemplo concreto. Havia um homem que veio me procurar há alguns anos. Ele estava enfrentando graves problemas financeiros. Sua empresa estava à beira da falência. Os credores batiam à porta. A família dependia dele e ele sentia o peso do mundo sobre os ombros. E o que ele fazia? Trabalhava 18 horas por dia. Não dormia direito. Não comia direito. Vivia em um estado de ansiedade permanente, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, forçando soluções, empurrando portas que não se abriam. Quando ele me contou tudo isso, eu lhe perguntei uma coisa simples. Em todo esse tempo de luta e esforço, você já parou? Você já ficou em silêncio por 10 minutos e apenas confiou? Ele me olhou como se eu estivesse louco. Parar? Confiar? Não tenho tempo para isso. Preciso agir, preciso resolver. Se eu parar, tudo desmorona. E eu lhe disse o que vou lhe dizer agora. Meu amigo, você está tão ocupado tentando salvar o navio que não percebeu que está furando o casco com sua própria ansiedade. Sua agitação mental não está resolvendo o problema. Está criando mais problemas. Você precisa parar. Não para desistir, mas para permitir que um poder maior assuma o comando. Ele resistiu. Como a maioria resiste. Porque o ego humano tem uma crença profunda de que somos nós, com nossa mente consciente limitada, que precisamos resolver tudo. Mas, finalmente, exausto demais para continuar lutando, ele concordou em tentar. Naquela noite, seguindo minhas instruções, ele foi para a cama mais cedo. Pela primeira vez em meses, ele não ficou acordado até tarde, planejando, preocupando, tentando controlar cada detalhe do dia seguinte. Ele simplesmente deitou, fechou os olhos, respirou profundamente e repetiu em silêncio: Eu me aquieto, eu confio. A inteligência infinita sabe o caminho e está agindo através de mim agora. Repetiu até sentir o corpo relaxar. Repetiu até a mente parar de girar. Repetiu até finalmente adormecer em paz. E sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, ele acordou com uma clareza que não sentia há meses. Uma ideia, não uma ideia forçada, mas uma inspiração genuína, surgiu em sua mente. Uma solução para o principal problema do negócio, que ele não havia conseguido enxergar em todos aqueles meses de luta. Ele implementou a ideia. Funcionou. Uma coisa levou a outra. Em 6 meses a empresa estava estabilizada. Em 1 ano estava prosperando novamente. Ele me ligou depois para agradecer e disse algo que nunca esqueci. Eu passei meses tentando nadar contra a correnteza. Quando finalmente parei e deixei o rio me levar, descobri que ele sempre soube o caminho. Você entende o que aconteceu ali? Não foi que ele parou de agir. Foi que ele parou de forçar. Parou de tentar controlar tudo com a mente consciente limitada. Parou de bloquear o fluxo da inteligência infinita com sua ansiedade. E quando ele fez isso, quando criou aquele espaço de silêncio interior, o subconsciente, conectado à sabedoria universal, pôde finalmente entregar a solução que sempre esteve disponível. Mas, enquanto ele gritava mentalmente, enquanto agarrava, com desespero, enquanto tentava forçar as portas, a solução não podia chegar. Por quê? Porque a lei funciona assim. O subconsciente responde ao seu estado emocional dominante. Se seu estado dominante é ansiedade, desespero, luta, você está programando o subconsciente com essas frequências, e ele, obediente, manifesta mais situações que correspondem a essas frequências. Mais problemas, mais obstáculos, mais portas fechadas. Não porque o universo está contra você, mas porque você está transmitindo a frequência errada. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto move o dial freneticamente. Você nunca consegue captar a estação porque não fica parado o suficiente para permitir a sintonia.
Mas quando você para, quando você realmente aquieta a mente e entra em um estado de confiança e entrega, você sintoniza naturalmente com a frequência da solução. E o subconsciente, conectado à mente infinita que governa todo o universo, começa a trabalhar, não da forma que seu ego consciente imaginava, mas da forma perfeita, da forma que funciona, da forma que resolve não apenas o problema superficial, mas a causa profunda. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você forçou, lutou, se debateu, só para descobrir que quando finalmente soltou, quando finalmente entregou, a resposta veio? E quantas vezes, apesar dessas experiências, você voltou ao mesmo padrão? Voltou a tentar controlar tudo? Voltou a acreditar que precisa resolver sozinho? É hora de quebrar esse padrão. É hora de entender que existe uma forma melhor. Uma forma que não exige menos de você, mas exige algo diferente. Não exige que você se esforce mais. Exige que você confie mais. Não exige que você faça mais. Exige que você entregue mais. Não exige que você grite mais alto em suas orações. Exige que você faça silêncio e permita que Deus fale. Porque, e isso é crucial que você entenda, Deus já sabe. A inteligência infinita dentro de você já conhece a solução. Seu subconsciente, conectado à mente universal, já tem a resposta perfeita para cada problema, o caminho certo para cada situação, o próximo passo ideal para a sua vida. Mas essa resposta não pode chegar enquanto você grita, não pode se manifestar enquanto você força, não pode emergir enquanto sua mente consciente está tão agitada que bloqueia o canal de comunicação entre o consciente e o subconsciente, entre o humano e o divino. Pense nisso desta forma. Você tem dentro de si uma fonte de sabedoria infinita, uma fonte que nunca seca, uma fonte que sempre tem a resposta, sempre tem o caminho, sempre tem a solução. Mas essa fonte é profunda, e para acessar suas águas você precisa descer até ela com um balde. O problema é que a maioria das pessoas está tão agitada na superfície, correndo de um lado para o outro, gritando, se debatendo, que o balde nunca chega à água. Elas ficam na superfície, no nível do ego, do intelecto limitado, da mente consciente que só conhece o passado e não pode criar o verdadeiramente novo. Mas quando você para, quando você realmente aquieta, o balde desce, atinge a profundidade, toca a água da sabedoria infinita, e quando você o puxa de volta, ele vem cheio, cheio de inspiração, cheio de orientação, cheio de soluções que você nunca poderia ter imaginado com sua mente consciente sozinha. Este é o segredo que os grandes mestres sempre conheceram. Este é o princípio que Jesus usava quando ia para o deserto, para o silêncio, para a oração profunda. Este é o método que Buda descobriu sob a árvore Bodhi, quando parou de se esforçar e simplesmente se sentou em quietude profunda. Este é o caminho que todos os sábios de todas as tradições sempre ensinaram. Aquieta-te, silencia a mente, e conhecerás. Não através do esforço, mas através da entrega. Não através da luta, mas através da confiança. Não através do controle, mas através da rendição consciente. E agora, meu amigo, chegou sua vez. Sua vez de experimentar isso. Sua vez de provar a si mesmo que essa lei funciona. Sua vez de descobrir que você tem tentado demais quando deveria ter confiado mais. Porque eu posso lhe garantir uma coisa: você tem, neste exato momento, dentro de você, todo o poder, toda a sabedoria, toda a orientação que precisa para resolver qualquer situação que esteja enfrentando. Não amanhã. Não quando você aprender mais alguma técnica, não quando as condições externas mudarem. Agora, neste momento, o poder está aqui, a solução está aqui, o caminho está aqui.
mas você não consegue vê-lo, não consegue ouvi-lo, não consegue acessá-lo, enquanto sua mente está gritando, enquanto você está se debatendo, enquanto está tentando controlar tudo com a força bruta da vontade consciente. Então pare. Apenas por um momento, pare. Respire. E permita-se considerar a possibilidade de que existe uma forma melhor. Uma forma que não exige que você carregue o mundo sozinho. Uma forma que reconhece que há um poder infinito dentro de você, pronto para agir, esperando apenas que você faça uma coisa: silêncio. Meu amigo, minha amiga, agora vou lhe revelar a lei fundamental que governa tudo o que estamos falando. E quando você compreender essa lei, realmente compreender, não apenas intelectualmente, mas com todo o seu ser, sua vida nunca mais será a mesma. Esta é a lei do subconsciente. A lei que diz: o subconsciente é o campo onde Deus trabalha. Mas, e isto é absolutamente crucial, esse poder divino só se manifesta plenamente quando o ruído da mente consciente cessa. Deixe-me explicar isso com clareza absoluta. Você possui duas mentes. Não uma, mas duas. A mente consciente, que é você pensando agora, raciocinando, analisando, planejando. É a mente do ego, do intelecto, da razão. É maravilhosa, é necessária, mas é profundamente limitada. A mente consciente só conhece o que você já experimentou. Só pode combinar e recombinar informações do passado. Só vê o que os cinco sentidos captam e, portanto, só consegue imaginar soluções baseadas no que já aconteceu, no que já é conhecido. Mas você também possui a mente subconsciente, e esta, meu amigo, é completamente diferente. O subconsciente não tem limites, não conhece impossíveis, não está preso ao passado nem às limitações dos cinco sentidos. O subconsciente está conectado, permanentemente conectado, à mente infinita, à inteligência universal que criou as galáxias, que faz os planetas girarem em suas órbitas, que transforma uma semente em uma árvore gigante, que cura seu corpo enquanto você dorme, sem que você precise pensar nisso. E esta é a verdade mais importante que você precisa entender hoje. Quando você imprime uma ideia no subconsciente com convicção e sentimento, ele aceita essa ideia e começa a trabalhar para manifestá-la. Não talvez. Não se você tiver sorte. Não se merecer. Sempre. Infalivelmente. Matematicamente. Porque o subconsciente não julga, não questiona, não duvida. Ele simplesmente aceita o que você imprime nele e trabalha para torná-lo real. É como o solo da terra. Você planta uma semente de rosa, o solo produz uma rosa. Você planta uma semente de espinho, o solo produz um espinho. O solo não se importa, não tem preferências. Simplesmente aceita o que você planta e faz crescer. Seu subconsciente funciona exatamente assim. Você imprime pensamentos de prosperidade com convicção, ele manifesta prosperidade. Você imprime pensamentos de saúde com fé, ele manifesta saúde. Você imprime pensamentos de harmonia com sentimento, ele manifesta harmonia. Mas, e aqui está o problema que a maioria das pessoas enfrenta, se você imprime ansiedade, medo, dúvida, luta, ele manifesta mais situações que correspondem a essas impressões. Porque o subconsciente não distingue entre o que você quer e o que você não quer. Ele só sabe o que você está sentindo de forma dominante. E quando você está em um estado de luta constante, de esforço desesperado, de tentativa ansiosa de controlar tudo, qual é o sentimento dominante que você está imprimindo no subconsciente? Medo, falta, desespero. E o subconsciente, obediente, manifesta mais situações que correspondem a esses sentimentos. Não porque você não merece coisa melhor, não porque Deus está te castigando, não porque o universo está contra você,
mas simplesmente porque você está operando a lei ao contrário. Você está plantando sementes de medo e esperando colher frutos de paz. Você está imprimindo pensamentos de luta e esperando manifestar facilidade. Você está vibrando na frequência de não tenho, preciso forçar para conseguir, e se perguntando por que a abundância não chega. Mas quando você entende a lei, quando você realmente entende, tudo muda, porque então você percebe que a oração verdadeira não é um pedido desesperado, não é uma súplica angustiada, não é um grito de quem não tem e está implorando para receber. A oração verdadeira é um estado de consciência. É uma impressão que você faz no subconsciente através do sentimento e da convicção. E a forma mais poderosa de fazer essa impressão não é gritando, não é forçando, não é se esforçando até a exaustão. É aquietando a mente consciente, é entrando em um estado de paz profunda, é silenciando o ruído do ego e permitindo que a voz do infinito seja ouvida. Porque veja bem, meu amigo, quando você está agitado, ansioso, tentando controlar tudo, você está no nível da mente consciente limitada. E nesse nível, você só tem acesso aos seus próprios recursos, que são finitos, limitados, baseados no passado. Mas, quando você aquieta a mente consciente e entra em um estado de profunda calma e confiança, algo extraordinário acontece. Você desce ao nível do subconsciente. E nesse nível, você não está mais limitado aos seus próprios recursos. Você tem acesso à inteligência infinita, ao poder que governa todo o universo, à sabedoria que sempre sabe o caminho perfeito. Esta é a razão pela qual Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. O quarto não é necessariamente um espaço físico, é o espaço interior de silêncio. É o estado de consciência onde você fecha a porta para o mundo exterior, para o ruído da mente consciente, para a agitação do ego. E nesse espaço interior, nesse silêncio profundo, você ora, não com palavras desesperadas, não com súplicas angustiadas, mas com uma impressão calma, sentida, convicta, feita diretamente no subconsciente. E o que acontece então? O Pai em secreto, que é a inteligência infinita operando através do seu subconsciente, te recompensará publicamente. Ou seja, manifestará na sua vida externa o que você imprimiu na sua vida interna. Esta é a lei. Simples, clara, infalível, mas a maioria das pessoas nunca aprende a usá-la corretamente, porque nunca aprenderam a fazer silêncio. Nunca aprenderam a aquietar a mente consciente o suficiente para permitir que o subconsciente trabalhe. Vivem em um estado de ruído mental constante, e nesse ruído, a voz da sabedoria infinita não pode ser ouvida. A orientação divina não pode penetrar. O poder criativo não pode operar. É como tentar ouvir uma sinfonia delicada em uma sala onde 100 pessoas gritam ao mesmo tempo. A sinfonia está tocando, mas você não consegue ouvi-la. Não porque ela não existe, mas porque há ruído demais. Assim é com a maioria das pessoas. Elas querem ouvir a orientação divina, querem receber as soluções, querem manifestar seus desejos. Mas suas mentes estão tão barulhentas, tão cheias de preocupação, ansiedade, planejamento frenético, que não conseguem captar o sinal. E então reclamam: Deus não me ouve, minhas orações não funcionam, o universo não responde. Mas Deus está ouvindo. Suas orações estão funcionando, o universo está respondendo. O problema é que você está gritando tão alto que não consegue ouvir a resposta. Está tão ocupado tentando resolver tudo sozinho que não permite que o poder infinito assuma o comando. Está tão preso à mente consciente limitada que não acessa o subconsciente ilimitado. E a solução é simples. Não fácil, porque requer prática e disciplina, mas simples.
Aquiete a mente, faça silêncio, entre no estado de calma profunda e, nesse estado, nesse espaço sagrado de quietude, imprima no subconsciente, com convicção e sentimento, aquilo que você deseja manifestar, não como quem pede, mas como quem aceita, não como quem implora, mas como quem reconhece que já recebeu. Porque, e esta é outra parte crucial da lei, o subconsciente não responde a palavras vazias, não responde a desejos tímidos, não responde a esperanças vacilantes. O subconsciente responde ao sentimento dominante, à convicção, à impressão emocional profunda. Quando você aquieta a mente e então sente, realmente sente, como se já tivesse aquilo que deseja, como se a oração já tivesse sido respondida, como se a solução já estivesse manifestada, você está imprimindo isso no subconsciente da forma mais poderosa possível. E o subconsciente, que não conhece diferença entre imaginação e realidade, que não sabe se algo já aconteceu ou está para acontecer, simplesmente aceita essa impressão e começa a trabalhar, reorganizando circunstâncias, atraindo pessoas, criando oportunidades, trazendo inspirações, abrindo portas, manifestando na realidade externa o que você imprimiu na realidade interna. Esta é a lei pela qual todos os milagres acontecem, a lei pela qual todas as grandes realizações se tornam possíveis. A lei pela qual você pode transformar qualquer área da sua vida, saúde, riqueza, relacionamentos, propósito, não através do esforço desesperado, mas através da impressão consciente feita em estado de quietude profunda. E agora você entende por que eu digo que você precisa parar de tentar? Porque tentar, no sentido de esforço ansioso, de luta desesperada, de controle obsessivo, mantém você preso no nível da mente consciente limitada. Mas quando você para, quando você realmente aquieta, confia, entrega, você desce ao nível do subconsciente ilimitado. E nesse nível, tudo se torna possível. Porque você não está mais trabalhando sozinho, você está trabalhando com a inteligência infinita, com o poder que criou o universo, com Deus. Não um Deus distante, separado, caprichoso, mas o Deus que vive dentro de você como seu próprio subconsciente conectado à mente universal. O Deus que está sempre pronto para trabalhar através de você, por você, para você, mas que só pode fazer isso plenamente quando você faz uma coisa: silencia a mente consciente e permite que ele haja. Esta é a lei, meu amigo, minha amiga. E esta lei não falha. Nunca falhou. Nunca falhará. O único que pode falhar é você. Não porque não é capaz, mas porque não aplica a lei corretamente. Porque continua tentando fazer tudo no nível consciente, em vez de permitir que o subconsciente trabalhe. Porque continua gritando em vez de fazer silêncio. Porque continua forçando em vez de entregar. Mas agora você sabe. Agora você conhece a lei. E conhecer a lei é o primeiro passo. O segundo passo é aplicá-la. E nos próximos minutos vou lhe mostrar exatamente como fazer isso através de imagens, exemplos e um protocolo prático que você pode usar ainda hoje. Mas antes, preciso que esta lei se fixe profundamente em sua consciência. O subconsciente é o campo onde Deus trabalha. E esse campo se torna fértil, receptivo, criativo ao máximo quando você aquieta o ruído da mente consciente, quando você para de tentar, quando você faz silêncio, quando você confia, e então, apenas então, o infinito age. O milagre acontece, a solução surge, não porque você forçou, mas porque você permitiu. Meu amigo, minha amiga, agora vou lhe dar uma imagem vívida, sensorial, que vai fazer essa lei penetrar não apenas na sua mente, mas no seu coração, na sua imaginação, em cada célula do seu ser.
porque há verdades que a mente racional sozinha não consegue captar completamente. Verdades que precisam ser sentidas, visualizadas, experimentadas através de símbolos e imagens que falam diretamente ao subconsciente. E esta é uma dessas verdades. Então, feche os olhos por um momento, se puder. Ou simplesmente permita que sua imaginação se abra enquanto eu lhe descrevo algo. Imagine um lago. Não um lago qualquer, mas um lago de montanha. Um daqueles lugares sagrados onde a natureza revela sua face mais pura, mais intocada. A água é profunda, cristalina, e ao redor há apenas o silêncio das montanhas antigas e o céu infinito acima. Agora, imagine que é início da manhã. O sol ainda não nasceu completamente, mas já há luz suficiente para você ver. E neste momento, o vento sopra. Não um vento gentil, mas um vento agitado, inquieto, que varre a superfície do lago, criando ondas, redemoinhos, turbulência. Olhe para a água neste estado. O que você vê? Vê o reflexo do céu. Vê as montanhas espelhadas na superfície? Vê a lua que ainda paira no horizonte? Não, você não vê nada disso, porque as águas estão agitadas, onduladas, perturbadas. E quando a superfície está em tumulto, não há reflexão, não há espelho, não há clareza, apenas distorção, apenas fragmentos, apenas caos. As montanhas estão lá, o céu está lá, a lua está lá. Mas você não consegue vê-los refletidos porque a superfície está agitada demais para servir de espelho. E então, gradualmente, o vento começa a diminuir, suaviza, acalma e finalmente cessa, completamente. E neste momento de completa quietude, algo extraordinário acontece. A superfície do lago torna-se espelho, um espelho perfeito. Tão perfeito que você não consegue mais distinguir onde termina a montanha e onde começa seu reflexo. Tão cristalino que o céu parece se estender para baixo infinitamente. Tão imaculado que cada estrela que ainda brilha, fraca na alvorada, aparece duplicada, uma no céu, outra na água. O lago, em seu silêncio, revela o céu por inteiro. Não porque o céu mudou, o céu sempre esteve lá. Mas só quando as águas se aquietaram, só quando a superfície cessou sua agitação, só quando o tumulto deu lugar à calma, apenas então o céu pôde ser visto. Apenas então o reflexo se tornou possível. Apenas então a verdade se revelou. Meu amigo, minha amiga, você é esse lago. Sua mente consciente é a superfície das águas. E o céu infinito que paira acima, é Deus. É a inteligência universal. É o subconsciente conectado à sabedoria eterna. E quando sua mente está agitada, preocupada, ansiosa, correndo de um pensamento para outro, tentando controlar tudo, forçando soluções, debatendo-se em medo, você é como o lago sob o vento tempestuoso. Neste estado, você não consegue ver, não consegue refletir, não consegue captar a orientação divina que sempre está disponível. Não porque a orientação não existe, não porque Deus se afastou, não porque o subconsciente parou de trabalhar, mas porque sua superfície está agitada demais. O ruído interno é tão alto que você não consegue ouvir o sussurro da sabedoria. A turbulência mental é tão intensa que você não consegue ver o caminho que sempre esteve iluminado. Você está como aquele viajante perdido na tempestade que grita pedindo direção enquanto o guia está bem ao seu lado sussurrando: por aqui, por aqui. Mas ele não consegue ouvir porque seus próprios gritos ensurdecem seus ouvidos. Mas quando você realmente para e aquieta a mente, algo milagroso acontece. Assim como o lago, você se torna espelho, e neste estado de quietude, o céu se revela. Ou seja, a sabedoria infinita, que sempre esteve disponível, finalmente pode ser percebida.
A solução que sempre existiu no campo das possibilidades finalmente pode ser captada. A orientação que sempre esteve sendo oferecida finalmente pode ser ouvida, não porque algo novo aconteceu lá fora, mas porque algo essencial aconteceu aqui dentro. Você cessou a agitação. Você aquietou a superfície. Você fez silêncio. E no silêncio, o divino se reflete. No silêncio, a resposta emerge. No silêncio, Deus trabalha. Você entende essa imagem, meu amigo? Você consegue sentir a verdade profunda que ela contém? As pessoas passam a vida agitando as águas da sua mente e reclamando que não conseguem ver o céu. Passam a vida fazendo barulho interno e se perguntando por que não ouvem a voz de Deus. Passam a vida perturbando a superfície com preocupação, medo, ansiedade, tentativa obsessiva de controle e depois dizem: minhas orações não são respondidas, o universo não me ouve, Deus me abandonou. Mas Deus não abandonou ninguém. O universo ouve tudo, suas orações estão sendo respondidas. O problema é que você está tão agitado que não consegue perceber a resposta. Está tão ocupado fazendo ondas que não pode ver o reflexo. Está tão preso ao tumulto da mente consciente que não acessa a quietude do subconsciente onde a sabedoria reside. E a solução não é fazer mais, não é tentar mais. Não é orar com mais intensidade ou visualizar com mais esforço. A solução é simples, mas profunda. Aquietar, silenciar, permitir que a superfície se acalme e então, apenas então, ver. A outra imagem que quero compartilhar com você. Imagine agora que você está em um rio poderoso com uma correnteza forte que flui em uma direção clara. E você está nadando. Mas você está nadando contra a correnteza. Cada braçada exige esforço imenso. Cada movimento drena sua energia. Você luta, se esforça, tenta com toda a força, mas mal consegue ficar no mesmo lugar. E às vezes, apesar de todo o esforço, você retrocede. Isso é você tentando controlar tudo com a mente consciente. Isso é você tentando resolver os problemas sozinho. Isso é você forçando as portas, agarrando as oportunidades com desespero, nadando contra a corrente da vida. E o que acontece? Exaustão, frustração, pouco ou nenhum progresso real. Mas agora imagine que você simplesmente para de nadar contra a correnteza. Você relaxa o corpo, você se vira, e você começa a nadar na direção em que o rio já estava fluindo. De repente, tudo muda. Cada movimento é amplificado pela força do rio. Você mal precisa se esforçar e avança rapidamente. A água, que antes era sua inimiga, agora é sua aliada. O fluxo que você resistia agora te carrega. Você não parou de se mover, não parou de agir, mas parou de lutar. E nessa mudança sutil, de resistência para cooperação, de força para fluxo, de controle para confiança, tudo se transforma. Isso é o que acontece quando você para de tentar controlar tudo e permite que o poder infinito trabalhe através de você. O rio, a corrente da vida, a inteligência universal, o fluxo do bem que sempre está se movendo em sua direção. Sempre esteve lá, mas você estava nadando contra ele. Você estava resistindo. Você estava tentando impor sua vontade limitada contra a sabedoria ilimitada. E quando você finalmente para, quando você finalmente relaxa, confia, se volta na direção do fluxo, você descobre que o rio sempre soube o caminho. Sempre teve a força para te levar. Sempre quis te carregar para onde você precisa estar. Você só precisava parar de resistir, parar de tentar controlar a direção, parar de acreditar que seu esforço desesperado era mais poderoso que o fluxo infinito. E isso, meu amigo, minha amiga, é a essência de tudo o que estou lhe ensinando. A vida tem um fluxo. O universo tem uma inteligência. Deus tem um plano.
E esse plano é sempre para o seu bem, sempre para o seu crescimento, sempre para a manifestação do seu potencial mais alto. Mas esse plano não pode se desdobrar enquanto você luta contra ele. Enquanto você tenta impor sua vontade limitada. Enquanto você acredita que precisa fazer tudo sozinho. O lago precisa se aquietar para refletir o céu. O nadador precisa parar de lutar contra a correnteza para ser carregado pelo rio. E você precisa silenciar a mente para permitir que Deus trabalhe. Não é passividade, não é desistência, não é deixar de agir, é agir de uma forma completamente diferente, é agir em cooperação com o poder infinito em vez de em oposição a ele. É mover-se com o fluxo da vida em vez de contra ele. É confiar no rio em vez de tentar controlá-lo. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, os milagres começam. Não porque você se tornou especial, mas porque você finalmente parou de bloquear o que sempre foi seu por direito divino. Você parou de agitar as águas e permitiu que o céu se refletisse. Você parou de nadar contra a correnteza e permitiu que o rio te carregasse. Você parou de gritar e permitiu que o silêncio revelasse a resposta. Esta é a imagem que quero que você carregue em seu coração, meu amigo. Sempre que se pegar ansioso, forçando, tentando controlar tudo, lembre-se do lago. Lembre-se de que só na quietude o céu se revela. Sempre que se pegar exausto de tanto lutar, lembre-se do rio. Lembre-se de que o fluxo sempre soube o caminho, e então respire fundo. Aquiete a mente. Confie. E permita que o poder infinito, que sempre esteve esperando pacientemente, finalmente faça o que sempre quis fazer: trabalhar através de você, manifestar seus desejos verdadeiros, revelar o caminho perfeito, criar a vida que você veio aqui viver. Tudo isso está disponível agora, não quando você se esforçar mais, mas quando você se aquietar mais profundamente. Meu amigo, minha amiga, agora deixe-me contar uma história real, uma história que testemunhei pessoalmente e que ilustra perfeitamente o poder do silêncio, da entrega e de permitir que Deus trabalhe quando você para de tentar controlar tudo. Havia uma mulher, vou chamá-la de Maria, embora este não seja seu nome verdadeiro, que veio me procurar em um estado de completo desespero. Ela estava afogada em dívidas. Não eram dívidas pequenas. Eram dívidas que haviam se acumulado ao longo de anos. Dívidas médicas, dívidas de cartão de crédito, dívidas com amigos e familiares. O tipo de dívida que te acorda no meio da noite com o coração acelerado e te faz sentir que nunca, nunca haverá uma saída. E o que Maria fazia? Ela orava. Orava todos os dias, várias vezes ao dia, na verdade. Mas como ela orava? Ela me descreveu, e eu nunca esqueci a imagem. Ela se ajoelhava, apertava as mãos com tanta força que os dedos ficavam brancos, fechava os olhos com força e implorava a Deus: por favor, Deus, tira essas dívidas de mim. Por favor, eu preciso de dinheiro. Por favor, envia uma solução. Por favor, por favor, por favor. Ela orava assim por meia hora, às vezes 1 hora. Chorava, suplicava, prometia ser uma pessoa melhor se Deus a tirasse daquela situação. E depois de cada sessão de oração, ela se levantava, exausta, emocionalmente drenada, e passava o resto do dia em um estado de ansiedade ainda maior. Checava a conta bancária obsessivamente, esperando ver um depósito milagroso. Verificava o correio com o coração apertado, esperando uma carta dizendo que as dívidas haviam sido perdoadas. Olhava o telefone constantemente, esperando uma ligação oferecendo uma oportunidade incrível. Mas nada acontecia. Meses se passaram assim. 6 meses, 8 meses, 1 ano. E as dívidas não diminuíram, aumentaram, porque os juros continuavam correndo
e Maria estava tão paralisada pela ansiedade que mal conseguia trabalhar direito. Quando ela veio até mim, estava no limite. Disse-me que havia perdido a fé, que Deus não a ouvia, que suas orações caíam no vazio. E eu olhei para ela com compaixão, porque eu entendia sua dor, mas também via claramente o que estava acontecendo. E lhe disse algo que a chocou. Maria, suas orações não estão sendo ignoradas. Elas estão sendo respondidas exatamente como você as está fazendo. O problema não é que Deus não está ouvindo. O problema é que você está orando errado. Ela ficou confusa e então um pouco ofendida. Orando errado? Mas eu oro com todo o meu coração, eu imploro, eu choro. Como posso estar orando errado? E eu lhe expliquei exatamente o que estou lhe explicando agora. Maria, eu disse, toda vez que você se ajoelha e implora desesperadamente por dinheiro, o que você está realmente fazendo? Está imprimindo no seu subconsciente o sentimento de falta, de desespero, de não ter. E o subconsciente, que não julga, que simplesmente aceita e manifesta o que você imprime nele, está criando mais situações que correspondem a esse sentimento. Mais falta, mais desespero, mais portas fechadas. Mas então o que eu faço? Ela perguntou quase em pânico. Não oro? Desisto? Não, eu disse. Você vai orar, mas de uma forma completamente diferente. Você vai orar do jeito que realmente funciona, do jeito que imprime no subconsciente não o medo, mas a fé, não a falta, mas a abundância, não o desespero, mas a confiança. E então lhe dei instruções muito específicas. Esta noite, eu disse, quando você for para a cama, não ore da forma que tem orado. Não implore, não suplique, não peça com desespero. Em vez disso, deite-se confortavelmente. Respire profundamente 3 vezes, sentindo seu corpo relaxar completamente. E então, em estado de completa calma, repita em silêncio para si mesma. Eu me aquieto e Deus trabalha por mim. Enquanto eu descanso, a inteligência infinita resolve esta situação perfeitamente. Eu confio, eu entrego, está feito. Repita isso, eu lhe disse, até sentir uma paz profunda, até que as palavras deixem de ser apenas palavras e se tornem um sentimento de que já foi cuidado, de que já está resolvido, de que você pode dormir em paz porque a sabedoria infinita já está trabalhando. E então, eu enfatizei, e isto é crucial, durma. Não fique acordada planejando. Não fique checando a conta bancária mentalmente. Não fique tentando imaginar como a solução virá. Apenas entregue e durma. Maria olhou para mim com céticos olhos. É só isso? Ela perguntou. Apenas repetir essas palavras e dormir? É, eu disse, mas não é tão simples quanto parece, porque você terá que lutar contra cada instinto que tem desenvolvido. Terá que resistir ao impulso de voltar ao desespero, à preocupação, à tentativa de controlar tudo. Terá que realmente confiar, realmente entregar. E isso, para a maioria das pessoas, é a coisa mais difícil do mundo. Ela ficou em silêncio por um longo momento e então disse: Eu vou tentar, não porque eu entendo, mas porque já tentei do meu jeito por tanto tempo e não funcionou. Então vou tentar do seu jeito. Aquela noite, Maria foi para casa. E pela primeira vez em mais de um ano, ela não se ajoelhou e implorou desesperadamente. Em vez disso, ela deitou, respirou profundamente e começou a repetir as palavras que eu havia lhe dado. Eu me aquieto e Deus trabalha por mim. Enquanto eu descanso, a inteligência infinita resolve esta situação perfeitamente. Eu confio, eu entrego. Está feito. No início, as palavras pareciam vazias, mecânicas, e a mente dela tentava voltar ao padrão antigo, à preocupação, ao medo, às imagens das dívidas crescendo. Mas ela persistiu. Continuou repetindo.
continuou respirando, continuou escolhendo conscientemente a calma em vez da ansiedade. E gradualmente, não de repente, mas gradualmente, algo começou a mudar. Seu corpo relaxou, sua respiração se aprofundou, e pela primeira vez em mais de um ano, ela sentiu algo que havia esquecido que existia: paz. Uma paz profunda, uma sensação de que, de alguma forma, tudo ficaria bem, de que ela não estava sozinha carregando aquele fardo, de que havia um poder maior cuidando dela. E então, nesse estado de paz, ela adormeceu. Dormiu profundamente, sem acordar no meio da noite em pânico, sem sonhos angustiantes sobre credores e contas. Apenas um sono profundo, restaurador, tranquilo. E quando acordou na manhã seguinte, algo extraordinário havia acontecido. Não externamente, não ainda, mas internamente. Ela acordou com uma clareza que não sentia há meses. Uma ideia, não forçada, não planejada, mas que simplesmente estava lá, completa e cristalina, surgiu em sua mente. Uma ideia sobre um serviço que ela poderia oferecer, algo que combinava suas habilidades de uma forma que ela nunca havia considerado antes, algo específico, prático, e que ela sabia, simplesmente sabia, que funcionaria. E mais do que a ideia, havia energia. Pela primeira vez em tanto tempo, ela sentiu vontade de agir. Não com desespero, não com ansiedade, mas com uma confiança calma. Ela seguiu a inspiração, fez algumas ligações, contatou algumas pessoas, propôs o serviço. E em 2 dias, ela tinha seu primeiro cliente. Em uma semana, tinha 3. Em um mês, estava ganhando mais do que ganhava no emprego antigo. E as dívidas começaram a ser pagas, uma por uma, não de forma mágica e instantânea, mas de forma constante, sustentável, real. 6 meses depois, Maria voltou a me ver. Mas não era a mesma mulher que havia vindo até mim naquele dia de desespero. Seu rosto estava diferente. Seus olhos brilhavam. Havia uma leveza nela que não existia antes. Eu vim agradecer, ela disse, e contar o que aprendi. Conte, eu disse. Eu passei mais de um ano tentando resolver tudo sozinha, ela começou, orando desesperadamente, como se Deus estivesse longe e precisasse ser convencido, forçando portas, tentando controlar cada detalhe, e quanto mais eu tentava, mais tudo travava. Mas naquela primeira noite em que eu realmente parei, em que eu realmente aquietei a mente e confiei, algo mudou, não lá fora, aqui dentro. E quando o interior mudou, o exterior começou a mudar também. A solução sempre esteve disponível, ela continuou. A ideia do novo serviço, as conexões com as pessoas certas, tudo isso sempre existiu no campo das possibilidades. Mas eu não conseguia acessar, porque estava tão agitada, tão desesperada, tão presa na mente consciente limitada, que não conseguia ouvir o subconsciente, não conseguia captar a orientação da inteligência infinita. E quando eu finalmente me aquietei, ela disse com lágrimas nos olhos, quando eu finalmente parei de tentar controlar tudo e confiei que havia um poder maior trabalhando por mim, então o caminho se abriu. Não porque Deus finalmente decidiu me ajudar, mas porque eu finalmente permiti que Deus agisse. Meu amigo, minha amiga, esta é uma história verdadeira. Uma entre milhares que eu poderia contar. Histórias de pessoas que passaram meses, anos, às vezes décadas tentando resolver problemas com a força da vontade consciente, com o esforço desesperado, com orações de súplica, e não conseguiam. E então, quando finalmente aprenderam a fazer silêncio, a aquietar a mente, a confiar e entregar, as soluções surgiram. Não porque eram mais merecedoras, não porque Deus finalmente as notou, mas porque finalmente operaram a lei corretamente. Imprimiram no subconsciente não o desespero,
mas a fé. Não a falta, mas a certeza. Não a agitação, mas a paz. E o subconsciente, conectado à inteligência infinita, fez o que sempre faz quando você o programa corretamente. Manifestou. Meu amigo, minha amiga, agora chegamos ao ponto mais importante, porque você pode ter entendido a lei, pode ter visto as imagens, pode ter se comovido com a história, mas nada disso importará se você não aplicar, se você não transformar esse conhecimento em prática, se você não usar, esta mesma noite, o poder que acaba de descobrir. Então vou lhe dar agora um protocolo simples, claro, específico, um método que você pode usar imediatamente para aquietar a mente e permitir que Deus trabalhe através do seu subconsciente. Este não é um protocolo teórico, este é um protocolo testado, comprovado, usado por inúmeras pessoas que transformaram suas vidas quando finalmente aprenderam a parar de tentar e começaram a confiar. E quero que você faça exatamente como vou descrever. Não modifique, não pule etapas, não faça do seu jeito, pelo menos não no início. Siga as instruções precisamente e você verá resultados. O protocolo do silêncio sagrado. Esta noite, antes de dormir, você vai realizar um ritual espiritual. Um ritual que imprimirá no seu subconsciente a frequência da confiança, da paz, da certeza de que o poder infinito está trabalhando por você. Primeiro passo: prepare o ambiente interior. Deite-se confortavelmente na sua cama. Não precisa ser em nenhuma posição especial. Simplesmente deite da forma mais confortável possível. Feche os olhos suavemente. E agora, respire. Respire profundamente 3 vezes. Na primeira respiração, inspire lenta e profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher completamente seus pulmões. Segure por 2 segundos e então expire pela boca, lentamente, soltando toda a tensão do dia. Na segunda respiração, inspire novamente, mas desta vez, enquanto inspira, imagine que está inalando paz. Paz pura, dourada, luminosa. Segure. E ao expirar, imagine que está soltando todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade. Veja essas emoções negativas saindo de você como fumaça escura que se dissolve no ar. Na terceira respiração, inspire, sentindo que está se conectando com algo maior que você, com a fonte, com o infinito, com Deus. Segure essa conexão. E ao expirar, sinta seu corpo se tornando cada vez mais relaxado, cada vez mais pesado, cada vez mais em paz. Depois dessas 3 respirações, continue respirando naturalmente, mas mantenha a atenção na respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Isso vai ajudar a aquietar a mente. Segundo passo: a afirmação do silêncio. Agora, em estado de profunda calma, você vai repetir em silêncio, apenas para si mesmo, não em voz alta, a seguinte afirmação: eu me aquieto e Deus trabalha por mim. Repita lentamente. Sinta cada palavra. Eu me aquieto. Sinta isso. Sinta sua mente ficando mais calma, mais quieta, mais serena. E Deus trabalha por mim. Sinta isso também. Sinta que neste exato momento a inteligência infinita está assumindo o comando. Está reorganizando as circunstâncias. Está preparando a solução perfeita. Repita essa frase 5 vezes, não mecanicamente, mas com sentimento, com convicção crescente a cada repetição. Na primeira vez, você pode sentir dúvida. Está tudo bem, continue. Na segunda, pode sentir a mente querendo voltar às preocupações. Reconheça isso e volte à afirmação. Na terceira, na quarta, na quinta vez, você começará a sentir uma mudança, um relaxamento mais profundo, uma paz que não vem do intelecto, mas de um lugar mais profundo. Terceiro passo: a entrega específica. Agora que sua mente está mais quieta, é hora de entregar a situação específica que você está enfrentando.
Pense na área da sua vida que precisa de solução. Pode ser financeira, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser direção, pode ser qualquer coisa. Mas não pense com ansiedade. Não visualize o problema. Em vez disso, simplesmente reconheça que há uma situação e você está entregando-a conscientemente ao poder infinito. E então diga em silêncio: esta situação você pode nomear mentalmente. Minha situação financeira, minha saúde, meu relacionamento está agora nas mãos da inteligência infinita. Eu entrego, eu confio. Eu sei que a solução perfeita já está se movendo em minha direção. Não diga isso como um pedido. Diga como uma declaração de fé, como um reconhecimento de algo que já é verdade. Repita 3 vezes e preste atenção. Enquanto repete, não permita que sua mente comece a planejar como a solução virá. Não tente imaginar os detalhes. Não tente controlar o como. Simplesmente entregue. Simplesmente confie. Quarto passo: a programação do sono. Agora você vai programar seu subconsciente para trabalhar durante o sono. Porque o sono, meu amigo, não é apenas descanso físico. O sono é o estado em que sua mente consciente se aquieta completamente e o subconsciente tem pleno acesso à inteligência infinita. É durante o sono que as maiores soluções emergem. É durante o sono que o subconsciente reorganiza, cura, manifesta. Então você vai aproveitar esse estado. Diga em silêncio, com profunda convicção: enquanto eu durmo esta noite, meu subconsciente, conectado à sabedoria infinita, está trabalhando perfeitamente. Está trazendo inspirações, está organizando circunstâncias, está preparando o caminho. Quando eu acordar amanhã, estarei guiado, saberei o próximo passo, e esse passo me levará à solução completa. Repita isso 2 vezes, e então adicione o decreto final: eu descanso em paz. Deus trabalha, está feito. Quinto passo: solte e durma. Este é o passo mais importante e, para muitos, o mais difícil. Depois de fazer tudo isso, depois das respirações, das afirmações, da entrega, da programação, você precisa soltar completamente. Não fique acordado planejando. Não fique tentando imaginar como a resposta virá. Não fique checando mentalmente se já está sentindo algo diferente. Apenas entregue e durma. Confie que o trabalho está sendo feito nas profundezas do seu subconsciente enquanto você descansa. Se a mente tentar voltar à preocupação, e ela vai tentar porque está habituada ao padrão antigo, simplesmente volte à respiração. Respire profundamente e repita uma vez: eu me aquieto e Deus trabalha por mim. E então, deixe ir, deixe o sono vir e confie. O que fazer na manhã seguinte? Quando você acordar, não se levante imediatamente em um estado de ansiedade, querendo ver se algo mudou. Em vez disso, antes mesmo de abrir os olhos completamente, diga em silêncio: bom dia, Pai. Obrigado pelo trabalho perfeito que foi feito esta noite. Eu confio na orientação que receberei hoje. Eu estou aberto. Eu estou receptivo. Eu estou pronto. E então se levante com a expectativa calma, não ansiosa, mas confiante, de que você será guiado ao longo do dia. Pode vir como uma ideia repentina, pode vir como uma pessoa que te procura, pode vir como uma oportunidade inesperada, pode vir como uma clareza sobre o próximo passo que você precisa dar. Não tente forçar, apenas mantenha-se receptivo, mantenha-se atento. E quando a orientação vier, e ela virá, siga-a. Importante: a prática diária. Este protocolo não é algo que você faz uma vez e esquece. É algo que você deve fazer todas as noites, porque você está reprogramando o subconsciente. Está criando um novo padrão. Está substituindo anos de ansiedade e tentativa de controle por confiança e entrega. E isso não acontece em uma noite, mas acontece se você persistir.
Se você fizer isso todas as noites por pelo menos 21 dias, o tempo que leva para estabelecer um novo padrão no subconsciente, você verá mudanças. Primeiro internas, mais paz, mais clareza, mais confiança. Depois, externas, soluções surgindo, portas se abrindo, circunstâncias se reorganizando. Uma advertência importante. Durante o dia, você terá momentos em que voltará à ansiedade. Momentos em que sentirá o impulso de voltar ao velho padrão de tentar controlar tudo, de se preocupar, de forçar as portas. Quando isso acontecer, e vai acontecer, não se julgue, não se critique. Simplesmente reconheça o que está acontecendo. Pare por um momento, respire profundamente 3 vezes e repita para si mesmo: eu me aquieto, eu confio, Deus está trabalhando. Faça isso quantas vezes forem necessárias ao longo do dia. Cada vez que fizer, você estará reforçando o novo padrão. Estará escolhendo conscientemente a confiança em vez do medo. Estará operando a lei corretamente. O poder está em suas mãos agora. Meu amigo, minha amiga, eu lhe dei o método. Um método que funciona. Um método que transformou inúmeras vidas. Um método que transformará a sua vida se você o usar. Mas eu não posso usá-lo por você. Eu não posso aquietar sua mente por você. Eu não posso fazer você confiar. Isso é algo que só você pode fazer. E a escolha está diante de você agora. Você pode continuar do jeito antigo, tentando resolver tudo sozinho, forçando as portas, vivendo em ansiedade constante, orando com desespero, e continuar obtendo os mesmos resultados frustrantes. Ou você pode tentar esta forma antiga, na verdade, a forma que os sábios sempre conheceram, a forma que funciona com a lei em vez de contra ela. A escolha é sua, mas eu lhe digo com absoluta convicção: se você fizer o que eu descrevi, se você realmente aquietar a mente, confiar, entregar e permitir que o subconsciente trabalhe, sua vida mudará. Não talvez, não se você tiver sorte, não se merecer, sua vida mudará, porque você estará finalmente operando a lei corretamente. Estará finalmente permitindo que o poder infinito faça o que sempre quis fazer: manifestar seu bem, resolver seus problemas, guiar seus passos, criar a vida que você veio aqui viver. Então, esta noite, esta mesma noite, antes de dormir, faça o protocolo. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, esta noite. Porque a única coisa que separa você da solução que busca é o silêncio. O silêncio onde Deus trabalha. O silêncio onde os milagres acontecem. O silêncio que você vai criar agora. Meu amigo, minha amiga, agora chegamos ao momento mais poderoso de tudo o que compartilhei com você. Este é o momento do decreto, do comando espiritual, da declaração que imprime no subconsciente com força total a verdade que você escolhe manifestar. Porque veja bem, você aprendeu a lei, viu as imagens, compreendeu a história, recebeu o método prático, mas agora é hora de decretar, de declarar com autoridade divina, não como quem pede, mas como quem sabe, não como quem espera, mas como quem reconhece que já está feito. E esta declaração que você está prestes a fazer não é apenas um conjunto de palavras bonitas, é um comando espiritual. É uma impressão profunda no subconsciente. É uma ativação do poder infinito que reside em você. Então, preste muita atenção, porque as palavras que você vai repetir agora, que você vai sentir agora, que vai decretar agora, têm o poder de mudar tudo. Mas só se você as disser com convicção absoluta, não como uma esperança tímida, não como um desejo vago, mas como uma verdade que você reconhece, aceita e estabelece como real neste exato momento. O decreto do silêncio sagrado. Respire fundo agora. Sinta seu corpo, sinta sua presença aqui, neste momento.
E então, repita comigo, primeiro em silêncio, depois em voz alta, se estiver sozinho, ou internamente com toda a força da sua convicção, se estiver acompanhado. Eu me aquieto agora e Deus trabalha através de mim. Sinta isso. Não apenas diga, sinta. Sinta a quietude descendo sobre você como um manto sagrado. Sinta a presença do poder infinito assumindo o comando. Continue. Enquanto eu descanso, enquanto eu confio, enquanto eu solto o controle. O poder que criou o universo está reorganizando cada circunstância da minha vida. Veja isso acontecendo, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Veja as circunstâncias se movendo, se ajustando, se alinhando perfeitamente. Eu não preciso mais forçar, eu não preciso mais lutar, eu não preciso mais tentar resolver tudo sozinho. Sinta o alívio dessas palavras, sinta o peso saindo dos seus ombros, sinta a tensão se dissolvendo, porque há um poder dentro de mim, um poder infinito, uma sabedoria eterna que conhece o caminho perfeito. Reconheça esse poder, não como algo distante, mas como algo que vive em você, que é você no seu nível mais profundo. E esse poder está trabalhando agora, não amanhã, não quando você merecer. Agora, neste exato instante, está trazendo as pessoas certas, está abrindo as portas certas, está criando as oportunidades certas. Veja isso, sinta isso, saiba isso. Tudo o que é meu por direito divino está agora se movendo em minha direção. Por direito divino, não por sorte, não por favor, mas porque é seu destino, sua herança espiritual, sua realidade verdadeira. E eu recebo, eu aceito, eu permito. Estas três palavras são cruciais. Recebo, aceito, permito. Você não está pedindo, está recebendo o que já foi dado. Você não está esperando, está aceitando o que já é seu. Você não está lutando, está permitindo que flua até você. Agora, respire profundamente de novo e, com toda a força da sua convicção, declare o decreto final. Enquanto eu descanso, o poder infinito age. Enquanto eu me aquieto, Deus trabalha. Enquanto eu confio, os milagres acontecem. Eu solto todo o medo, eu liberto toda a ansiedade, eu entrego todo o controle. E agora, em estado de paz profunda, eu sei, não espero, não desejo, mas sei que está feito. A solução já existe, o caminho já está aberto, a resposta já está se manifestando. E assim é, e assim será, e assim está feito agora. Pare por um momento, fique em silêncio. Apenas sinta o que acabou de declarar. Sinta a verdade dessas palavras penetrando cada célula do seu corpo. Sinta o subconsciente aceitando essa impressão. Sinta o poder infinito respondendo ao seu comando. Porque isso é o que está acontecendo agora. Você não apenas disse palavras bonitas, você ativou uma lei espiritual. Você imprimiu no subconsciente, no campo onde Deus trabalha, uma nova realidade. E essa realidade começará a se manifestar, não porque você forçou, mas porque você permitiu. Não porque você lutou, mas porque você confiou. Não porque você gritou, mas porque você se aquietou. A promessa sagrada. E agora eu faço uma promessa a você. Uma promessa baseada não em esperança vaga, mas em lei espiritual comprovada. Se você fizer o que eu ensinei, se você realmente aquietar a mente todas as noites, se você realmente confiar em vez de forçar, se você realmente entregar em vez de controlar, você verá mudanças. Primeiro, a paz virá. Uma paz que você não sentia há muito tempo. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Uma paz que vem de saber, no fundo do seu ser, que você não está sozinho, que há um poder cuidando de você, que tudo está se desdobrando perfeitamente. Depois, a clareza chegará. Ideias que você não tinha,
inspirações que surgem do nada, orientações sobre o próximo passo, uma sensação de que você sabe o que fazer, mesmo que não saiba explicar como sabe. E então as manifestações começarão, pequenas no início. Uma ligação inesperada, um encontro casual que revela ser crucial, uma oportunidade que aparece do nada, uma solução para um problema que parecia impossível. E se você continuar, se você persistir nesta prática, nesta confiança, nesta entrega, as manifestações se tornarão maiores. Até que um dia você olhará para trás e mal reconhecerá a pessoa que era antes. A pessoa que vivia em ansiedade constante. A pessoa que tentava controlar tudo. A pessoa que orava com desespero. Essa pessoa não existirá mais. No lugar dela, haverá alguém que sabe, alguém que confia, alguém que vive em cooperação com o infinito em vez de em luta contra ele. Alguém que descobriu o segredo mais poderoso do universo. Quando você se aquieta, Deus trabalha. O chamado final. Então eu lhe pergunto agora, neste momento: você está pronto? Pronto para parar de tentar? Pronto para começar a confiar? Pronto para silenciar a mente e permitir que o poder infinito assuma o comando? Se a resposta é sim, e no seu coração você já sabe que é sim, então comece hoje. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Não quando você se sentir mais preparado. Hoje, esta noite, antes de dormir, faça o protocolo, diga o decreto, aquiete a mente, confie e permita. Permita que o poder que sempre esteve dentro de você finalmente faça o que sempre quis fazer. Cure você, prospere você, guie você, transforme você. Esse poder está aqui, está esperando, não por mais orações desesperadas, não por mais tentativas frenéticas, mas pelo seu silêncio, pela sua confiança, pela sua entrega consciente. E quando você der isso, quando você realmente der isso, o impossível se tornará possível. O bloqueado se abrirá. O complexo se simplificará. E você descobrirá que sempre foi assim. O maior poder estava em não fazer, mas em ser. Em não forçar, mas em permitir. Em não gritar, mas em se aquietar. Agora você sabe. Agora você tem as ferramentas. Agora a escolha é sua. Escolha a quietude. Escolha a confiança. Escolha permitir que Deus trabalhe e observe os milagres se desdobrarem. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim desta jornada juntos. Mas, na verdade, não é um fim, é um começo. O começo de uma nova forma de viver. Uma forma onde você não carrega mais o peso do mundo sozinho. Uma forma onde você não precisa mais forçar cada porta. Uma forma onde você finalmente entende que há um poder infinito trabalhando através de você. E esse poder se manifesta plenamente quando você faz uma coisa simples, mas profundamente transformadora: silencia. Eu compartilhei com você hoje uma das verdades mais poderosas que já descobri em todas as minhas décadas estudando a mente, o espírito e as leis que governam a manifestação. A verdade de que Deus trabalha quando você para de tentar. A verdade de que o subconsciente cria milagres quando a mente consciente se aquieta. A verdade de que a entrega consciente é mais poderosa que o esforço desesperado. E não compartilhei isso como teoria filosófica ou especulação mística. Compartilhei como lei. Uma lei tão real quanto a gravidade. Uma lei que você pode testar esta mesma noite, e você deve testar. Porque conhecimento sem aplicação não vale nada. Compreensão sem prática não transforma nada. Você pode ter gostado das palavras que ouviu hoje, pode ter se emocionado com a história, pode ter achado as metáforas bonitas, mas nada disso importará, absolutamente nada, se você não fizer uma coisa: aplicar esta noite, antes de dormir, seu compromisso sagrado. Então faça comigo agora um compromisso. Não comigo, na verdade,
mas com você mesmo, com a parte mais profunda de você que sabe que chegou a hora de mudar. Comprometa-se a fazer o protocolo que ensinei durante os próximos 21 dias. Todas as noites, sem exceção. Não importa o quão cansado você esteja. Não importa o quão céticos seus pensamentos possam ser. Não importa se você não sente que está funcionando nos primeiros dias. Faça por 21 dias consecutivos. Porque é isso que leva para reprogramar o subconsciente, para criar um novo padrão, para substituir anos de ansiedade e controle por confiança e entrega. E ao final desses 21 dias, você não será a mesma pessoa. Você terá provado a si mesmo que a lei funciona. Você terá experimentado a paz que vem de confiar. E você terá visto, com seus próprios olhos, em sua própria vida, as portas se abrindo, as soluções surgindo, o caminho se iluminando. O que fazer agora? Então aqui está o que você vai fazer quando este vídeo terminar. Não pule imediatamente para a próxima distração. Não volte imediatamente ao padrão antigo de correria mental. Em vez disso, pare, respire e comprometa-se. Diga para si mesmo: agora, esta noite, antes de dormir, eu farei o protocolo. Eu aquietarei minha mente. Eu confiarei. Eu entregarei. E permitirei que Deus trabalhe. Diga isso agora, em voz alta se puder ou internamente se não puder. Mas diga com convicção, porque essa simples declaração já está começando a reprogramar seu subconsciente. Já está preparando o terreno para a transformação. E então, esta noite, quando você deitar, lembre-se de tudo o que aprendeu. Lembre-se do lago que só reflete o céu quando está quieto. Lembre-se do rio que carrega você quando você para de nadar contra ele. Lembre-se de Maria, que orou desesperadamente por meses sem resultados, mas recebeu a solução completa quando finalmente se aquietou e confiou. Lembre-se da lei. O subconsciente é o campo onde Deus trabalha, e esse campo se ativa plenamente quando você silencia a mente consciente. E então faça o protocolo, passo por passo, exatamente como ensinei. A jornada continua. E saiba disso, meu amigo. O que você aprendeu hoje é apenas o começo, porque há muito mais. Há leis mais profundas ainda, há métodos mais poderosos, há segredos do subconsciente que podem transformar não apenas uma área da sua vida, mas toda a sua existência. E nos próximos ensinamentos, nos próximos vídeos desta série, eu vou revelar essas verdades a você. Vou lhe mostrar como programar o subconsciente para manifestações específicas, como usar o poder da gratidão para multiplicar sua abundância, como identificar e eliminar as crenças subconscientes que bloqueiam seu bem, como usar o estado de sono para imprimir comandos poderosos que se manifestam rapidamente. Como ativar a lei da atração não através do pensamento positivo superficial, mas através da impressão profunda no subconsciente. Tudo isso está vindo. Mas você precisa estar pronto, e estar pronto significa aplicar o que aprendeu hoje, porque cada ensinamento se constrói sobre o anterior. E o fundamento de tudo mesmo, é o que você aprendeu hoje. A arte sagrada de aquietar a mente e permitir que Deus trabalhe. O momento é agora, então não adie. Não diga, vou começar semana que vem, ou vou fazer quando tiver menos problemas. Você precisa fazer exatamente quando tem problemas, exatamente quando está em dificuldade, exatamente quando a vida parece mais caótica, porque é nesses momentos que o poder do silêncio se mostra mais claramente. É nesses momentos que você verá, inconfundivelmente, que quando você se aquieta, algo maior assume o comando, e esse algo maior resolve o que você não poderia resolver. Abre o que você não poderia abrir. Cria o que você não poderia criar. Então, esta noite, meu amigo, minha amiga, quando você deitar,
Respire profundamente 3 vezes. Sinta seu corpo relaxar e repita em silêncio: eu me aquieto e Deus trabalha por mim. Enquanto eu descanso, a inteligência infinita resolve tudo perfeitamente. Eu confio, eu entrego, está feito. Repita até sentir paz. E então, durma. Durma sabendo que enquanto você descansa, o poder infinito está trabalhando. Durma sabendo que quando você acordar, você será guiado. Durma sabendo que você não está mais sozinho tentando resolver tudo. E quando acordar amanhã, venha aqui. Assista ao próximo ensinamento, porque cada vídeo desta série vai aprofundar seu conhecimento, expandir seu poder e acelerar sua transformação. Esta é uma jornada sagrada, do esforço para a graça, da luta para o fluxo, do controle para a confiança, e você acabou de dar o primeiro passo, a bênção final. Antes de nos despedirmos, deixe-me abençoá-lo. Deixe-me imprimir em você, com toda a força do meu ser, a verdade que você precisa carregar daqui em diante. Você não está sozinho. Há um poder infinito dentro de você, um poder que te ama, um poder que conhece o caminho, um poder que está pronto para manifestar todo o bem que você deseja. Esse poder não precisa ser convencido, não precisa ser implorado, não precisa ser forçado. Ele simplesmente precisa de uma coisa: seu silêncio, sua confiança, sua permissão. E quando você dá isso, quando você realmente dá isso, os céus se abrem. As portas se escancararam, e a vida que você sempre soube que era possível finalmente começa a se manifestar. Então vá agora, vá em paz, vá em confiança, e vá sabendo que esta noite, quando você se aquietar, Deus trabalhará. E amanhã, quando você acordar, você estará um passo mais perto da vida que veio aqui viver. Nos vemos no próximo ensinamento. Até lá, lembre-se, pare de tentar. Comece a confiar, silencie e observe Deus trabalhar. Que assim seja, e assim é.